Existem todos os tipos de raposas diferentes ao redor do mundo e elas vivem em uma ampla gama de habitats, não necessariamente apenas aqueles que permitem que elas vasculhem seu lixo à noite. Desde a raposa com orelhas enormes até a raposa com um casaco totalmente branco, aqui estão as raposas que você não vai acreditar que realmente existem. Raposa feneco. Vamos começar com a raposa mais pequena do mundo, a raposa feneco. No entanto, sua pequena estatura não é a característica mais famosa desse animal, e isso seria suas orelhas absolutamente enormes. Essas orelhas de 6 polegadas de comprimento parecem um pouco com um traje de fantasia que a pequena raposa pegou emprestado de um amigo maior, mas são muito úteis para esses animais. E não servem apenas para melhorar a audição. As raposas feneco vivem no norte da África e, mesmo sendo noturnas, pode fazer muito calor durante o dia. As grandes orelhas funcionam como dissipadores de calor, retirando o calor do corpo e mantendo o animal fresco. O deserto do Saara pode ficar um pouco frio à noite, mas eles têm bastante pelo de cor clara para lidar com isso. Eles até têm patas peludas que funcionam como raquetes de neve e protegem a raposa da areia escaldante, além de serem excelentes para cavar, o que é útil, já que essas raposas gostam de viver em tocas subterrâneas. Elas vivem em grupos de cerca de 10 e procuram plantas, além de caçar roedores, ovos, répteis e insetos. E podem passar muito tempo sem água. Raposa do Ártico. Vive em um ambiente praticamente oposto ao de seus primos do Saara. Esta raposa vive bem no Círculo Ártico e está perfeitamente adaptada à vida na tundra. A primeira coisa sobre esta raposa que indica que é especialista em climas frios é o seu casaco extra espesso e quente, que também é branco, ajudando-a a se camuflar em ambientes nevados. A cauda é particularmente grande e fofa. A vida é difícil na tundra, a grande maioria das raposas do Ártico não sobrevive ao primeiro ano. Aqueles que chegam à idade adulta se alimentam de lemingues, ratos do campo, filhotes de foca anelada, peixes, aves aquáticas e aves marinhas. Eles também comem carniça, frutas, algas marinhas e insetos, bem como outros pequenos invertebrados para complementar sua caça. Como a maioria das raposas, eles vivem em tocas subterrâneas em grupos sociais complexos e geralmente se acasalam com o mesmo parceiro durante a vida, e outros membros da família ajudam na criação dos filhotes. No entanto, eles estão longe do topo da cadeia alimentar, e glotões, raposas vermelhas, lobos, ursos polares, águias douradas e ursos pardos podem representar perigos para essas raposas. Raposa vermelha. Sem dúvida, a mais conhecida de todas as raposas, na verdade, é o carnívoro mais difundido em todo o mundo, vivendo na América do Norte, Europa e Ásia, além de partes do norte da África. Se você nunca viu uma dessas, provavelmente não está olhando ao redor com muita atenção, já que ela até se tornou uma espécie invasora na Austrália. A explosão maciça na população humana tem sido uma ótima notícia para as raposas vermelhas, pois tendem a nos seguir para onde quer que vamos, vivendo nas proximidades e se alimentando das enormes quantidades de alimentos desperdiçados que produzimos, bem como de outras espécies que adoram viver com os humanos, como ratos e ratos. A raposa vermelha também é uma das maiores entre as raposas, mas isso não impede que elas se tornem presas de lobos, felinos grandes, coiotes e chacais. Elas têm sido caçadas por sua pele por milhares de anos, mas agora que isso é considerado cruel por muitos, estão em andamento esforços para domesticar a raposa, com a ideia de construir um novo futuro humano fox, especialmente na Rússia. Raposa mármore. Não é feita de mármore, mas você pode estar pensando que se trata de uma criatura mítica de uma história de fantasia. No entanto, esta raposa nativa do Canadá e do Alasca é muito real, embora não seja uma raposa naturalmente existente, mas sim o resultado de um programa de cruzamento por humanos que cruzaram raposas vermelhas e prateadas para criar uma raposa com um incrível casaco. A pelagem delas é ainda mais espessa do que a da raposa do Ártico e apresenta cores fantásticas, geralmente creme com listras pretas, marrons ou cinzas, assim como o mármore. Além disso, elas têm uma inteligência ainda maior do que a média das raposas, que já são animais superinteligentes. Já ouviu a expressão o esperto como uma raposa?
Algumas pessoas gostam de manter raposas mármore como animais de estimação exóticos, e isso é proibido em alguns estados, mas permitido em outros. Apesar de terem sido criadas por humanos, elas não são domesticadas e mantêm instintos selvagens. Você não vai querer descobrir isso da maneira difícil se também tiver gatinhos ou galinhas em sua casa. Elas podem não ser as melhores como animais de estimação no final das contas, mas ainda são animais incríveis de se observar. Raposa de orelhas grandes. Esta raposa se parece um pouco com nossa raposa feneco anterior, e esses caras de fato vivem bastante próximos, encontrando seu lar na savana africana. Assim como a raposa feneco, essas raposas têm orelhas enormes que as fazem parecer um pouco com um morcego, então alguém a chamou de raposa de orelhas ruins. Bom trabalho, comitê de nomeação. Algumas pessoas também as chamam de raposa de orelhas grandes, o que é ainda mais criativo e engenhoso, na minha opinião. Devido às suas orelhas e dentes incomuns, elas receberam seu próprio gênero, então esta é uma raposa que é realmente única, diferente de qualquer outra raposa. Elas não vivem no deserto, no entanto, e preferem gramados curtos, o que levou à coloração mais mista e escura que ajuda na camuflagem nesse ambiente. Elas vivem em tocas, como a maioria das raposas, o que oferece abrigo contra ventos fortes ou outras condições climáticas extremas. Outra coisa que torna essa raposa única é que ela é a única raposa que é insetívora. 90% de sua dieta consiste em térmitas, formigas, besouros, grilos, gafanhotos, milípedes, mariposas, escorpiões e aranhas. Raposa prateada. Estamos de volta a George Clooney novamente enquanto falamos sobre a raposa prateada. Espere um minuto, estamos nos desviando com as fantasias das pessoas sobre homens mais velhos de cabelos grisalhos. O termo raposa prateada é na verdade uma coisa real, e de fato é a forma melanística da raposa vermelha. Algumas raposas prateadas são completamente pretas, mas mais comumente apresentam uma mistura de pelo preto e branco que lhes dá uma aparência prateada. Essas raposas sempre foram as mais valorizadas por suas peles devido à raridade. Nobres da Europa e China usavam peles de raposa prateada como um sinal de sua grande superioridade sobre as massas camponesas desdentadas que eles tendiam a possuir como escravos, então é legal deles nos deixarem saber quem eles são. Por outro lado, os povos nativos da América do Norte consideravam a raposa prateada como um poderoso espírito animal e tinham muitas histórias relacionadas à raposa prateada. Na verdade, a raposa prateada era considerada uma espécie de herói que criou a terra enquanto o travesso coiote estava cochilando. Raposa do gelo. Se a raposa prateada não é suficiente para você, então existe também um tipo de raposa conhecida como a raposa do gelo. Essa é o resultado do cruzamento de uma raposa prateada com uma raposa vermelha comum, e a prole tem uma mistura de pelo vermelho e preto, que parece bem legal. A coloração geralmente inclui uma longa faixa escura ao longo das costas com outra faixa correndo na transversal, formando uma cruz. Por isso, eles a chamam de raposa do gelo. Elas são mais comuns do que a raposa prateada, especialmente no norte do Canadá, onde existem muitas delas. Além de sua cor, as raposas do gelo são idênticas às raposas vermelhas em suas características físicas. As peles dessas raposas não eram consideradas tão valiosas quanto as das raposas prateadas, mas eram mais valiosas do que as das raposas vermelhas comuns. Quanto mais escura a pelagem, mais valiosa era. No século XIX, a Grã-Bretanha importava 3.500 peles de raposas do gelo por ano, que eram então leiloadas a preços de cerca de 4 a 5 guinéus, muito mais do que o preço comum de 15 xelins. Considerando que, na antiga moeda britânica, havia 21 xelins em um guinéu e um xelin equivalia a 5 pence. Raposa cinza. A raposa cinza é uma visão bastante comum na América do Norte e Central e é facilmente reconhecida por seu distintivo casaco cinza e características fofas. Nos estados do Pacífico, ela é ainda mais comum do que a raposa vermelha. Era uma vez verdade também nos estados do leste, mas o avanço humano favoreceu a raposa vermelha.
Esta raposa apareceu pela primeira vez na América do Norte há cerca de 3,6 milhões de anos, convivendo com mamíferos extintos como o preguiçoso gigante e a lhama de cabeça grande. Uma das habilidades especiais desta raposa é sua capacidade de subir em árvores, o que a torna a única raposa capaz de fazer isso, exceto pelo distante parente, o cão guaxinim asiático. Suas garras curvas e fortes são perfeitas para escalar árvores, o que lhe dá uma chance extra de encontrar comida e também de escapar de predadores como coiotes e cães. Esta é uma raposa noturna e, às vezes, pode ficar a até 30 metros de altura em uma árvore. Sua comida favorita é o coelho da Virgínia, que é a espécie de coelho mais comum dos Estados Unidos, mas ela também se alimenta de roedores, lebres, ratos, musaraños e pássaros. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.